Olá, amigos da Sol TV, aqui pela sua TV Sol, no nosso Farol Político. No nosso programa de hoje, temos o prazer de receber o Dr. Breno Vanderlei II, juiz do Tribunal Regional Eleitoral e também poeta, por que assim não dizer, admirador de Augusto dos Anjos. Daqui a pouco também nós teremos praticamente um recital aqui no nosso programa. Dr. Breno, seja bem-vindo, boa noite. Agradeço, Isaías, o convite e para mim é uma honra muito grande participar do seu programa. Doutor Breno, o senhor hoje juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, né, de certa forma um orgulho para a cidade de Patos, o senhor como filho de Patos, e eu pergunto, essa experiência, né, desde que lhe foi confiado, evidentemente, essa condição de integrar essa Corte Eleitoral da Paraíba, como é que o senhor tem sentido no TRE do nosso estado? Para mim, Isaías, particularmente foi muito gratificante e uma honra grande integrar a mais alta corte eleitoral do nosso estado. Chega para mim quando eu completo 15 anos de advocacia, quando fui escolhido para ser juiz suplente do Tribunal Regional Eleitoral. E agora estou como juiz titular, completando quase 20 anos de advocacia, chego a essa corte de justiça. E tem sido uma experiência gratificante. Antes, como advogado criminalista, eu sempre fui, desde o início de minha carreira, e agora vendo o outro lado, que é o lado de julgar, né? E julgar em colegiado, que é diferente de julgar como um juiz singular, que julga as comarcas, né? Nós temos essa experiência, portanto, de julgar ali em colegiado, debatendo o direito, debatendo as ideias, trazendo outras decisões que são de outros tribunais e tentando levar os casos que aparecem no direito eleitoral paraibano até a mais alta corte, que é o Tribunal Superior Eleitoral, verificando e aplicando o regimento, aplicando também a jurisprudência daquela corte. O senhor fala em decisão colegiada, mas às vezes a gente se depara com decisões monocráticas, né? Isso. Essas condições, elas acontecem em quais casos? De acordo com o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral, existem algumas situações em que, principalmente em situações de plantões, em que os juízes do Tribunal Regional Eleitoral devem tomar decisões monocráticas. Embora muitas vezes essas decisões monocráticas, posteriormente, nós levemos ao conhecimento do colegiado. E aí o colegiado decidirá se nós manteremos ou modificaremos essa decisão. Nessa sua experiência como juiz, tem um caso em particular que lhe chama a atenção? Cada caso é um caso, né? Todos são importantes, atribuo a todos a mesma importância. Não existe para mim um caso mais importante do que outro. Não existe para mim um caso que esteja julgando alguém que seja mais importante do que outro. A responsabilidade é sempre a mesma, o desejo de acertar julgando é sempre o mesmo. Não só para mim, mas com certeza para todos os integrantes do TRE, 7 integrantes da Corte. Eu me lembro que quando conversei com o Dr. Gustavo Nunes, né, em um dos nossos programas, ele falava a respeito daquilo que teorizava, né, o processo, aquilo que estava como consistência na formatação do processo. É claro que o senhor não conhece ninguém, o senhor não conhece as origens dos fatos que fazem com que esses cheguem, né, para serem julgados no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Às vezes alguns processos, né, chegam com poucas páginas, outros com mais, e aí a gente sabe que talvez uns simplifiquem mais o fato, outros não. Mas analisar cada processo, cada caso, para dar o seu parecer, isso, como é que o senhor lida com isso? Veja, no Tribunal Regional Eleitoral, nós temos assessores também, assim como no Tribunal de Justiça do Estado. Então, se analisa com a assessoria os processos, muitos deles, e eu decido então qual será o rumo que vamos tomar ali dentro. Certo? Decido muitas vezes com assessores também, que comigo vão analisar esses processos, principalmente naquelas questões mais delicadas que nós vemos. Ora, nós conhecemos as partes, geralmente quem são? São políticos. Governadores, senadores da República, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, prefeitos. Então são pessoas bastante conhecidas. Então o que vai nos importar não é a figura que está sendo julgada. O importante para nós é o direito que está constando naquele processo. Isso tem que ser analisado. Então,
Muitas decisões são monocráticas, ou seja, eu tomo a decisão monocraticamente, como eu disse, depois ela poderá até passar pelo crivo do colegiado, poderá alterar essa minha decisão ou não, mas também o TRE é um tribunal que tem uma carga excessiva de processos. E nós precisamos da ajuda de nossos assessores para compor a corte e levar dentro do tempo, dentro de um prazo que seja razoável, esses julgamentos para que sejam efetivados pela corte. O senhor coloca aí um ponto que às vezes a gente acha que é por demais interessante, a questão de celeridade, né? Às vezes se diz muito que a justiça é lenta. Em todas as instâncias, né? E nas cortes, seja no Tribunal de Justiça, na Justiça Eleitoral, o que é preciso para dar celeridade à justiça, para se ter essa decisão em menos tempo? Veja aí, se diz que a justiça é lenta. A lei diz que nós temos que ter processos que durem dentro de um prazo razoável. E o que seria o prazo razoável? É o prazo da própria lei. Eu também não acredito em uma justiça célere, mas descuidada. Eu prefiro uma justiça que seja um pouco mais lenta e mais responsável. Nós não podemos fazer com que os processos andem a toque de caixa. É preciso que os processos caminhem dentro de um princípio de celeridade, de razoabilidade, mas que ao final se consiga chegar a uma solução de verdade dentro do conflito. Então, existe uma crítica que se faz, não só ao Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, mas a todos os tribunais com relação a essa questão da demora dos processos. E o que é que se pode fazer para que os processos andem de forma mais rápida? Na minha concepção, é necessário que se melhore o quadro de pessoal. Nós temos poucos juízes. Por exemplo, no caso da Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral não tem um quadro próprio nem permanente de juízes. Os juízes eleitorais são juízes das comarcas do Estado, que são nomeados para exercer a função de juiz eleitoral, muitas vezes por períodos curtos, por substituições. Então, eles já estão acumulando a função de juiz de comarca e mais a função de juiz eleitoral. Então, veja que, como juiz de comarca, cada um deles já traz consigo uma carga muito grande de processo para julgar, que vai ser acrescida ainda mais dos processos eleitorais. Então, nós não temos, enquanto não existir uma justiça eleitoral com juízes daquele próprio tribunal, juízes específicos para aquilo, nós não teremos como reduzir o tempo de julgamentos de processos. E acho até que os nossos juízes eleitorais, os juízes das zonas eleitorais, trabalham muito rápido, porque já visando essa situação, eles procuram dar prioridade aos processos eleitorais. Às vezes, justamente por essa demora, por essa lentidão, né, essa falta de celeridade, a gente vê alguns políticos, né, se colocando justamente à disposição da inércia por conta disso. Vou dizer da seguinte forma, explicando a condição de inércia. O cara sabe, né, que tem um problema com infidelidade partidária. Então, daqui que se julgue a questão de infidelidade partidária, ele se safa na condição política. De repente, o cara não pode ser candidato, mas ele se coloca como candidato, até que se julgue o mérito. A gente vai esperar em média aí 2, 3 anos, o cara já gozou de um bom tempo à frente do que ele pretendia politicamente, e quando vier uma resposta, pode ser a favor ou contra, né, aquilo ali. Então, muita gente já confiando nessa condição lenta da justiça, das decisões lentas da justiça, às vezes tenta passar por cima da própria justiça. Isso joga uma questão de descredibilidade também para a própria corte, para a própria justiça, para os próprios integrantes da justiça. Acontece muito da forma como muitas vezes a nossa legislação é manipulada. Por exemplo, o nosso direito, pela Constituição, nós temos o direito a garantir a ampla defesa, a garantia do contraditório. E essa amplitude de direitos, muitas vezes, faz com que pessoas mal intencionadas se utilizem dele para procrastinar processos. E muitas vezes, se o judiciário coloca a mão e barra, isso é visto, até por outros tribunais às vezes, como uma forma de não permitir o acesso à livre defesa, o acesso ao livre convencimento, inclusive, porque está se tirando da pessoa um direito de defesa que a Constituição está dando a essa pessoa.
Então, esbarra um pouco nisso, nessa questão. A liberdade de se exercer um direito, a liberdade de se defender, mas, ao mesmo tempo, a utilização dessa liberdade para fazer com que os processos demorem mais e mais, beneficiando ilegalmente as pessoas. Na sua opinião, doutor Breno, o que seria necessário se fazer para tentar contornar, né, muitos problemas na questão da justiça? A gente fala de lentidão, a gente fala, às vezes, da procrastinação, às vezes a gente fala de alguma coisa que sempre atrapalha, né, esse bom andamento da justiça. O que seria como forma modificadora, né, para se pôr em prática? Porque a própria Constituição brasileira é uma coisa bacana, bonita, né? A gente vê que algo muito consistente está lá. Porém, né, quando vem a prática nas interpretações, sofrem as distorções. O que seria necessário se fazer para dirimir esse quadro todo? Acho que, com relação ao andamento dos tribunais, a forma de trabalho dos tribunais, é necessário que se invista em pessoal. Aquilo que o senhor já defende. Mais funcionários, mais juízes, mais promotores, mais defensores públicos, para que, de uma certa forma, o judiciário possa realmente ter pessoal para andar, para que suas decisões sejam efetivadas. E com relação aos julgamentos em si, talvez seguir mais decisões de tribunais superiores, formatar essas decisões, o que muitas vezes também traz um problema, porque nem sempre é possível. Às vezes um caso é parecido, mas não é idêntico, não é igual. Então, muitas vezes eu recebo no meu gabinete documentos de advogados ou memoriais de advogados em que eles trazem para ali ementas de julgados, de acordos que inclusive foram meus. E ele diz, não, porque esse julgamento aqui é igual ao julgamento que o senhor fez no processo tal. Ele quer que a interpretação seja similar. Similar. Às vezes é parecido, mas não é igual. Há nuances, há detalhes que fazem com que um caso seja diferente do outro. E nós não podemos aplicar ali aquela mesma decisão. Por quê? Porque os detalhes desse caso não permitem, por uma questão de justiça, nós não podemos aplicar isso de qualquer maneira. É preciso analisar caso a caso. Às vezes, quando se diz que a impunidade é a própria justiça, como é que o senhor recebe isso? É possível. Eu entendo que o Poder Judiciário pode fazer injustiças e tem feito. E tem feito muitas injustiças. Por quê? O Poder Judiciário é feito por seres humanos. São falhos, muitas vezes. Os seres humanos têm suas visões de mundo, têm também seus desequilíbrios, têm também os seus preconceitos. E tudo isso, por mais que não se queira, termina interferindo em julgamentos. Então, nós não podemos dizer que temos uma justiça isenta de injustiças. As injustiças sempre são possíveis. O que é necessário é que aquele que julga esteja sempre atento ao máximo para tentar encontrar ali uma solução que seja uma solução de verdade, que seja uma solução de justiça. Isso é difícil. Esse é um exercício quase filosófico. Então, quer dizer que esse pensamento que se tem, ele não é torpe, né? Existe uma condição de se ratificar, e ouvindo isso de um juiz, a coisa caminha por isso mesmo, né? Isso eu digo em todas as camadas da sociedade, em todos os órgãos que nós temos. Por exemplo, se nós formos analisar as igrejas, que deviam ser lugares santos, não são. Nem sempre estão ali pessoas santas, mas é lá que se busca santidade. Se nós analisamos a questão da saúde, onde se busca a vida, nem sempre se encontra a vida ali. Ou seja, em todo âmbito, nem todos os profissionais estão realmente capacitados, ou nem todos os profissionais seguem verdadeiramente aquilo a que se dispuseram. Nós estamos conversando com o Dr. Breno Vanderlei II, juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. No próximo bloco vamos falar de recadastramento biométrico e vamos também ver, né, o lado poético também do Dr. Breno. Voltamos em 1 minuto. Olá, amigos da nossa TV Sol, aqui no programa Farol Político, hoje conversando com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Dr. Breno Vanderlei II.
Doutor Breno, vamos falar agora de recadastramento, né, biométrico, eleitoral. Como é que o TRE da Paraíba está acompanhando alguns municípios paraibanos que passam por esse processo de recadastramento? Tem dificuldade? Patos, inclusive, teve dificuldade, né? Só agora veio sair da forca praticamente, né? Como é que o TRE está acompanhando esse trabalho no nosso estado? O grande problema do recadastramento foi justamente o problema financeiro. O TRE não dispunha de recursos para, dentro de pouco tempo, como foi determinado pelo TSE, realizar esse recadastramento biométrico. Então houve um esforço muito grande do presidente do tribunal, do desembargador João Alves, para que isso fosse implantado com a maior brevidade. E era interesse do desembargador fazer com que, ainda na sua gestão, fosse homologado o recadastramento biométrico na Paraíba, cuja meta, de acordo pela resolução do TSE, seria de pelo menos 80%. E nós alcançamos essa meta. A um custo de muito trabalho, de muita reclamação também da população, porque a população reclama das filas, mas nós não dispunhamos de pessoal para atender. Então muitos funcionários do TRE foram deslocados de João Pessoa para o interior do estado, inclusive aqui para Patos, para que se pudesse realizar esse trabalho. Então nós tentamos reduzir o máximo as filas, colocando uma quantidade imensa de servidores do quadro efetivo do tribunal, porque nós não tínhamos como contratar pessoas que não fossem do quadro. Houve um apelo por parte do presidente, desembargador João Alves, para os prefeitos para que colaborassem com os servidores, e alguns prefeitos colaboraram, enviaram servidores da prefeitura e colocaram à disposição para se fazer esse trabalho, mas mesmo assim o quadro de pessoas trabalhando era muito pequeno para a demanda de eleitores que nós temos. Mas, graças a Deus, nós conseguimos alcançar os 80%, e há 15 dias nós íamos homologar no tribunal a biometria no estado da Paraíba. Mas decidimos no colegiado permanecer o calendário até o dia 18 de abril, que será o prazo para o recadastramento. O senhor falando nessa questão de servidores, né, de órgãos que foram convidados, né, para atuarem nessa questão do trabalho do recadastramento, e eu me lembro que foi criado praticamente um regimento, né, à parte para poder disciplinar isso, porque outro dia um servidor me apresentava distorção da questão da quantidade de horas, né, a serem trabalhadas durante o recadastramento, o comportamento desses, né, à frente do recadastramento. Como foi que o tribunal conseguiu conciliar essa questão de quem trabalhava para o TRE e de quem não trabalhava para o TRE, mas foi convidado a atuar para o TRE? Mas nós tivemos que realmente fazer com que os horários fossem flexibilizados. Então foi essa flexibilização dos horários que permitiu essa interação de funcionários do Tribunal Regional Eleitoral com alguns que não eram, que eram cedidos, por exemplo, pelas prefeituras para esse trabalho. Foi com essa flexibilização, ou seja, respeitando os horários desses funcionários dentro de suas repartições de origem, que nós conseguimos fazer com que os postos de biometria funcionassem de uma forma normal. Então, as eleições desse ano vão acontecer mesmo na Paraíba, nos municípios que o TRE conseguiu fazer pelo menos 80%, vão acontecer através da biometria. Isso, acontecerá tudo com as urnas, que já são urnas apropriadas para receber a questão da biometria, né? E nós teremos essa eleição que com certeza terá uma realização bem mais rápida do que as outras, porque a questão da identificação do eleitor agora se encontra facilitada pelo seu simples toque digital. Nós poderemos ter uma eleição mais rápida, mas o TRE está preparado também para esses momentos inesperados que às vezes ocorrem, né? Sim. Quando o ano de preparação de uma eleição no Tribunal Regional Eleitoral realmente é um ano duro, muito corrido. Todos os funcionários, todos os técnicos do tribunal são colocados à disposição. Todos eles participam de reuniões de planejamento, que são reuniões seríssimas, em que todas essas questões são pensadas. Ou seja, desde as urnas eletrônicas que poderão servir para substituir aquelas que porventura quebrarem, e técnicos
em quantidade suficiente para fazer todo esse trabalho. Então, com certeza, nós realizaremos eleições mais rápidas, do ponto de vista da identificação do eleitor, e teremos todo esse aparato técnico, como nós tivemos nas outras eleições, para que tudo corra o mais rápido e que os nossos eleitores não permaneçam muito tempo nas filas. Essa é a meta. As eleições de 2016, elas nos dão a interpretação, mesmo sem nada começar ainda, de que tudo vai ser muito diferente. Nós temos um tempo de propaganda eleitoral menor, nós temos a questão das janelas que vão permitir essa questão de coligações e de candidatos, né, num tempo bem mais próximo do próprio pleito. Nós temos a questão da biometria implantada para se diminuir essa questão do tempo de votação. E nós temos também um outro momento, que é o momento que se dá na situação política do país. Então, é um pleito que promete ser totalmente diferente dos demais. O TRE também vem analisando essa condição, doutor Breno? Sim, o TRE analisa isso e o TRE verifica que realmente há uma nova época com relação à questão eleitoral, a questão de escolha, essa questão democrática que existe. Desde a mudança na própria legislação, com relação que visa as eleições desse ano, que vai realmente fazer com que tudo seja um pouco mais rápido e, espero eu, tenha menos litígios do que na eleição passada, em que praticamente nós trabalhamos todo o período de eleição voltados para a questão da propaganda eleitoral. O desrespeito terrível à propaganda eleitoral, né? E nós nos debruçamos sobre esses processos que tomaram praticamente todo o tempo da corte, né? E aí vinham absolvições, condenações, multas altíssimas, inclusive, por conta de propagandas irregulares. E espero que pelo menos isso seja modificado nas próximas eleições. O tempo é breve, mas ninguém sabe se os problemas, né, serão também menos. O tempo é breve, mas nem sempre os problemas são menores. Agora, ainda um adendo nessa questão toda, e eu vejo talvez até como um grande problema para os políticos, é a questão da redução do eleitorado, né, pela biometria. A gente pode ter sérios danos, digamos assim, para os políticos, para o TRE nem tanto, que é a questão de redução de eleitorado, né? Isso. Aqueles eleitores que não se recadastraram terão seus títulos suspensos e não poderão votar nas próximas eleições. Então, o que acontece? Nós teremos o prazo até o dia 16 de abril para que os eleitores façam seu recadastramento. No dia 16 de abril, quem não se recadastrou terá o seu título automaticamente suspenso. E não adianta comparecer até a sessão eleitoral, porque lá não vai constar o seu nome como eleitor e, portanto, não vai votar. Então, ele ainda terá até o dia 4 de maio para comparecer um cartório eleitoral e organizar a sua situação. Ou seja, comparecer e fazer a biometria. Então, será esse o seu prazo limite. Mas o que acontece? Vai enfrentar filas muito maiores, aqueles que deixarem para fazer o recadastramento de última hora, porque é de última hora mesmo, quando já se está fechando todo o sistema. Então, talvez muitos não consigam recadastrar e não possam participar como eleitor desse processo democrático. Na questão dos demais municípios paraibanos, né, há uma expectativa do Tribunal Regional Eleitoral de começar a biometria nesses municípios quando? Após o pleito eleitoral já ou não? Logo após o pleito eleitoral já se vai iniciar esse trabalho para que, enfim, toda a Paraíba esteja finalizada com a questão do recadastramento. E um dado muito importante, Isaías, que eu vou trazer para os nossos amigos de Patos, é de que o TRE da Paraíba alcançou a marca de primeiro lugar em recadastramento biométrico. No Brasil, foi o estado que proporcionalmente mais recadastrou eleitores. Isso, nessa questão de tempo, vai continuar nesse pódio aí, não? Isso. Acredito que dificilmente algum estado consiga ultrapassar a Paraíba nesse ranking. Acredito que, por exemplo, estados como Rio de Janeiro e São Paulo, que possuíam recursos financeiros muito superiores ao do TRE da Paraíba, não conseguiram
de forma alguma, nos suplantar. Isso deve ser o quê, doutor Breno? Insatisfação do eleitor com a condição política, a indisponibilidade para ir a um local de recadastramento, que é analisado nesse sentido? Há uma série de fatores. Primeiro, também é o desinteresse dos eleitores. A insatisfação com a classe política é realmente um fator importante que tem contribuído para que o eleitor não vá fazer o recadastramento. Mas existem questões também com relação à informação mesmo. Alguns tribunais regionais não investiram nesse chamado, nessa propaganda, nesse convite para que o eleitor viesse e na informação mesmo dos danos que podem advir, dos problemas que podem resultar para o eleitor de não fazer o recadastramento. Então, muitos não fizeram realmente, em alguns estados da federação, por falta de informação. E mesmo com mais recursos, né? Mesmo com mais recursos, não houve um empenho, digamos assim, efetivo para que isso fosse feito. A Paraíba não. Nós tivemos, o Tribunal Regional Eleitoral teve todo cuidado, através do desembargador João Alves, que era o presidente, né? O desembargador conclamou a todos, foi até o interior do estado, procurou os juízes das zonas eleitorais, pediu o empenho dos juízes das zonas eleitorais, a exemplo também aqui de Patos, eu estive presente nas reuniões, né, com a doutora Ana Hilário, com o doutor Ramonilson Gomes, que eram juízes eleitorais aqui de Patos, que ainda são, e esses juízes atenderam prontamente, foram às emissoras de rádio, mostraram essa questão à população, e graças a Deus Patos teve um grande avanço. Dentro de 2 semanas, nós conseguimos um avanço imenso no recadastramento do estado. Eu vou fazer uma observação. Nós temos um contingente eleitoral, né? E nós temos um contingente eleitoral recadastrado. Nós temos idades facultadas, dos 16 aos 18, e nós temos a partir dos 70. Isso. Existe uma proporcionalidade nessas duas condições, do contingente que o TRE tem hoje, né? Então nós temos um contingente de 16 a 18 e temos um contingente a partir dos 70. Né? Com esse recadastramento, isso ficou igual ou há uma coisa que a gente perceber que não acompanhou? Por exemplo, o jovem de 16 a 18 anos, pela situação política, na condição dele gradativa lá, né? Deixou de fazer o recadastramento. Os com idade a partir de 70 anos deixaram de fazer esse recadastramento. Dá para o TRE diagnosticar isso? Não? Dá para perceber que menores de 16 anos, realmente uma boa parte deles não se interessou pelo recadastramento. Mas nós percebemos isso mais com relação a pessoas maiores de 60 anos. Eles não tiveram muito interesse em comparecer. Agora, muitos por informação, por medo disso vinha interferir no pagamento de aposentadorias, de pensões, então tiveram um cuidado maior de comparecer. Outros já decidiram que não querem mais votar e aí esses foi facultado, eles não têm a obrigação de se recadastrar. Só um detalhe, eu costumo mostrar que dentro de pouco tempo, daqui a uns 4, 5 anos, está se buscando implantar o documento único para todos os cidadãos. E esse documento vai partir justamente a partir desse recadastramento. Isso é fato. Isso é fato. Então, a partir do recadastramento que está sendo feito pelo TSE, através dos TREs, né, todos os brasileiros terão o seu cadastro num documento único. Então, fatalmente, todos terão que se recadastrar, quer queira, quer não. Houve divergências com relação a essa obrigatoriedade, né? O próprio presidente do TRE, no primeiro momento, ele disse que era obrigado. Depois disse que faria uma consulta. Após a consulta ao TSE, disse que não era obrigado. Né? Mas, ao mesmo tempo, se pediu justamente por conta desse banco. E era essa questão da previdência, né? Isso é uma questão de interpretação, na verdade, daquilo que foi dito. Por exemplo, o eleitor que não tem mais a obrigação de votar, também não tem a obrigação de se recadastrar. No entanto, se ele pretende ainda votar, depois ele pretende exercer esse direito de cidadania, então ele terá que se recadastrar, porque não há como exercer o voto sem se recadastrar. Então a grande questão é essa, obrigado não está, mas se quiser votar, terá que se recadastrar. Ok.
Olha, no próximo bloco nós vamos conversar com o poeta, porque assim não dizer, né, Breno Vanderlei II, integrante da Academia de Artes e Letras de Patos. É rapidinho, a gente volta já. Amigos da TV Sol, amigos do nosso Farol Político, hoje no nosso programa, o Dr. Breno Vanderlei II, juiz do TRE, mas agora nós vamos ter o Breno poeta, o Breno admirador de poesia do Augusto dos Anjos, do paraibano, o poeta do eu. Ele também é integrante, né, da nossa Academia de Artes e Letras de Patos. E nesta última sexta-feira foi empossado como segundo secretário. E é claro que num momento muito bacana, no momento em que a cultura esteve em alta, na Biblioteca Alírio Vanderlei, o Dr. Breno foi palestrante da noite. E lá ele mostrou um lado, né, interessante, a admiração e, mais do que tudo, né, o homem que consegue guardar a poesia de Augusto dos Anjos. E confesso também, amigo, né, do poeta Ronaldo Cunha Lima. Isso. Dr. Breno, bacana a sua exposição, né, naquela sexta-feira, dia de posse da Academia, né, de Artes e Letras de Patos, e o momento também de inauguração da Academia Alírio Vanderlei, que inclusive o pai do Alírio era irmão gêmeo da sua bisavó, né? Então tem essa questão sanguínea ainda, né? A literatura está no sangue. Isso. Como é que o senhor descarrega essa admiração? O senhor colocou ali muita vontade, né? Poesias de Augusto dos Anjos. Como é que o senhor consegue memorizar essas poesias? É o gosto mesmo? Veja, Isaías, primeiramente foi um momento importante. Patos tem uma academia de letras e artes. Isso é importante para o município, para a nossa cultura. Certo? Reunir ali pessoas que gostam de arte de uma forma geral, da literatura e de tantas outras formas de arte. Isso é importante culturalmente para a nossa cidade. Acredito que essa academia poderá trazer para Patos muitos encontros que ressaltem a questão da arte e da literatura, que muitas vezes é esquecida, que é muitas vezes trocadas por essas bandas, como diria Ariano Suassuna, que se dizem de forró. Então, num momento como aquele, eu revivi os momentos em que eu era professor de literatura. E como professor de literatura, mas também como amante da arte, da poesia, eu sempre tive uma certa facilidade em ler e aprender e guardar muitas poesias de vários autores. A exemplo de Augusto dos Anjos, que eu gostei muito, poesia diferenciada, científica, como se vê. Também Olegário Mariano, poeta pernambucano, Carlos Drummond de Andrade, e principalmente dos poetas populares, né, dos cantadores de viola, dos repentistas, dos cordelistas. Você consegue permear nessas escolas aí, né? Eu gosto de perpassar por todas essas áreas, e sempre que convidado para fazer alguma conversa, alguma palestra a respeito de literatura, eu faço essa mistura do erudito com o popular, e acho bem interessante. Eu achei uma coisa interessante, é claro que eu vou pedir para você recitar Augusto, mas é uma condição de Ronaldo Cunha Lima. Ele teria esquecido o aniversário da esposa, Dona Glória, e teve que improvisar, né? E esse improviso acabou sendo poético, né? E depois, é claro, foi perdoado. Eu tive a oportunidade de gozar dessa amizade de Ronaldo. E quando nós nos encontrávamos, existia uma regra ditada por ele de que ninguém podia falar coisa séria. Era uma regra de Ronaldo. Bem peculiar ele também, bem, né? Bem peculiar. E ele contava que no aniversário de Dona Glória, ele ainda prefeito de Campina Grande, havia esquecido a data. E já era noite, quando alguém telefonou e ligou para ele, dizendo que tinha ligado para a Dona Glória dando os parabéns pelo aniversário da mulher dele. E ele mesmo tinha esquecido. Então ele comprou com urgência algumas flores e redigiu um soneto. E esse soneto dizia o seguinte: um presente para você eu procurei, e olhando prateleiras e vitrines, percorri quase todos os magazines, de tudo quanto vi, nada gostei. E só porque não me interessei por relógios, vestidos ou biquínis, resolvi e peço que examines
o modesto presente que comprei. A oferta é simplesmente muito pobre. Ela traz em si e não encobre significações materiais, pois em vez de relógios ou pulseiras, trago-te flores, ternas mensageiras do nosso amor que não se acaba mais. Ronaldo foi contratado para defender um trovador que teve o violão lá apreendido e acabou isso em poesia. A petição, né, foi feita através de habeas corpus. Foi feita através de poesia. E a decisão judicial também veio em poesia. Veio em poesia, doutor Arthur Moura. E teve um juiz cearense que não gostou da decisão do juiz campinense, pois disse ele que teria sido muito breve. Isso. E acabou fazendo uma réplica lá. Como é que o senhor coloca isso? Primeiro vamos começar pelo habeas corpus. Como era a petição de Ronaldo? Ronaldo, essa história do habeas corpus, que é a petição para soltar um violão, é folclórica no meio jurídico. Todos os estados brasileiros se fala nas reuniões de advogados a respeito do habeas corpus, principalmente dos criminalistas. Então era um boêmio que havia em Campina Grande e saía fazendo serenata à noite pela rua. E algumas pessoas terminaram denunciando por perturbação do sossego. E, preso em flagrante, levaram o violão, que era a arma do crime, né, e ele foi solto e ficou com o violão preso. Então procurou o Ronaldo para que fizesse, como advogado, a liberação desse violão. Ronaldo falou com o juiz da época, o doutor Arthur Moura, e o doutor Arthur disse a ele: olha, Ronaldo, aqui é o seguinte, o réu é um boêmio, o instrumento do crime é o violão, e o advogado é o poeta. Peça em verso que eu solto. Então você já tem um despacho antecipado desse. Ronaldo foi para o escritório e escreveu: habeas corpus, petição para liberar um violão. Ele colocou: excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Campina Grande, doutor Arthur Moura. Aí começou: o instrumento do crime que se arrola nesse processo de contravenção não é faca, revólver nem pistola, é simplesmente, doutor, um violão. Um violão, doutor, que na verdade não matou nem feriu um cidadão. Feriu sim a sensibilidade de quem o ouviu vibrar na solidão. O violão é próprio dos cantores, dos menestréis de alma enternecida, que cantam as mágoas que povoam a vida e sufocam suas próprias dores. O violão é música e é canção, é sentimento, é vida e alegria, é pureza e néctar que extasia, é a adorno espiritual do coração. O seu viver como o nosso é transitório, mas seu destino não, se perpetua. Ele nasceu para cantar na rua e não para ser arquivo de cartório. Mande soltá-lo pelo amor da noite, que se sente vazio em suas horas, para que volte a sentir o terno açoite de suas cordas leves e sonoras. Libere o violão, doutor juiz, em nome da justiça e do direito. É crime, porventura, o infeliz cantar as mágoas que lhe enchem o peito? Será crime e, afinal, será pecado? Será delito de tão vis horrores perambular por a rua um desgraçado, derramando na praça suas dores? É o apelo que aqui lhe dirigimos, na certeza do seu acolhimento, junta desta aos autos lhe emitimos e pedimos também deferimento. Aí o juiz despachou, doutor Arthur Moura, e disse: para que eu não carregue remorso no coração, determino que se entregue ao seu dono o violão. Aí, simplória, né? Uma simples despacho de um quarteto. Aí o cearense lá disse: não, eu faria melhor. Posteriormente, anos depois, um juiz cearense tomou conhecimento do fato, né, e decidiu ele mesmo dar um despacho, como se fosse ele o autor, o juiz que estivesse despachando a liberação do violão. E nesse despacho, eu não lembro o nome do juiz, mas ele diz o seguinte: recebo a petição escrita em verso e, despachando-a sem autuação, verbero o ato vil, rude e perverso, que prende no cartório um violão. Emudecer a prima e o bordão, nos confins de um arquivo em sombra imerso, é desumana e vil destruição de tudo que há de belo no universo. Pois que seja sol, ainda que há deshoras, e volte à rua em vida transviada, num esbanjar de lágrimas sonoras. E se grato for acaso ao que eu lhe fiz, em noite de lua, plena madrugada, venha tocar na porta do juiz. Muito bacana, né? Essa condição de petição e esse deferimento, né?
esse despacho E do um juiz. convite do juiz para que o Boêmio venha tocar na porta dele. Né? Agora, Ronaldo, admirador de Augusto dos Anjos, conseguiu decorar o Eu, né, e outras poesias. Praticamente o Eu. Isso. Ele fez isso e eu estou achando que pouca coisa mais só vai conseguir superar, né? Ronaldo tinha uma memória privilegiada e muitas vezes conseguia declamar toda uma poesia e depois dizer de trás para frente. De trás para frente? De trás para frente, o que exigia dele uma concentração fora do comum e que eu não ouso nem tentar. Admirador de Augusto, ele e o senhor? No Eu, qual a poesia que mais lhe atrai? Várias poesias de Augusto dos Anjos me atraem, mas existe uma especial, umas duas que eu sempre gosto de lembrar. Uma que eu acho extraordinária se chama A Ideia, em que Augusto dos Anjos menciona de uma forma científica como é que ela se forma até ser comunicada. E ele diz da seguinte forma: de onde ela vem, de que matéria bruta, vem essa luz que sob as nebulosas cai de incógnitas criptas misteriosas, como as estalactites de uma gruta. Vem da psicogenética e alta luta, de um feixe de moléculas nervosas, que em desintegrações maravilhosas delibera depois que a executa. Vem do encéfalo obsconso que a constringe, cai em seguida nas cordas da laringe, tísica, tênua, mínima raquítica, quebra a força centrípeta que a amarra e de repente, quase morte esbarra no mulambo da língua paralítica. Augusto tinha de tudo, tinha o lado científico, tinha a coisa filosófica, sentimental. Ele, como eu disse, permeava as escolas e há quem diga é um naturalista. Ninguém consegue mensurar na realidade, né, aonde Augusto se encontra. Isso. Agora, a questão da consciência, né, ela é bem transparente em um morcego. O morcego. Isso. O morcego, muita gente, inclusive, sabe de cor. Mas eu tenho certeza que uma maioria não consegue, né? Mas admira essa poesia. E o senhor sabe ela. Interpretar a poesia do morcego filosoficamente. Né? Porque, na verdade, o morcego nada mais é do que demonstrar, através dessa imagem do animal, né, do morcego, o que é a consciência humana. Então ele diz: meia-noite, ao meu quarto me recolho. Meu Deus, esse morcego agora vede, na bruta ardência orgânica da sede, morde-me a goela, ígneo e escaldante molho. Vou mandar levantar outra parede. Digo, ergo-me a tremer, fecho o ferrolho, e olho o teto e vejo ainda, igual a um olho, circularmente sobre a minha rede. Pego de um pau, esforços faço, chego, a tocá-lo minha alma se concentra, que produziu tão feio parto. A consciência humana é esse morcego. Por mais que a gente faça, à noite ele entra, imperceptivelmente, em nosso quarto. O Augusto é extraordinário. Apesar de contestado à época, depois foi admirado pelos grandes. Isso, né? Por conta de que o grande diferencial de sua poesia era esse. Enquanto os outros autores cantavam a beleza, cantavam o amor, cantavam as flores, Augusto cantava o inverso. Ele cantava a morte, a escuridão, o túmulo, a putrefação e o fim da existência humana. E é aí onde estava o grande diferencial de sua poesia. Muito bom. Foi bom demais ter o Dr. Breno aqui no nosso programa. Nós falamos a respeito da atuação como juiz, membro do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Ouvimos também esse trabalho que o TRE faz no nosso estado, em boa parte dos municípios, que é o recadastramento biométrico. E no final temos aí o poeta, o admirador. E para encerrar, dá para encerrar em versos essa entrevista? Faria isso ou a coisa fica difícil? Às vezes é possível se encerrar, né? Eu quero agradecer a Isaías o convite com alegria. Parabenizo a TV Sol, que a todo canto irradia. Nesse instante emocionado, a você, muito obrigado. Adeus, até outro dia. Gente, bom demais. Obrigado pela presença, doutor Breno. E até um próximo encontro. Com certeza, com muitas novidades aqui no nosso Farol Político. Um grande abraço, boa noite e até lá.